Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu gostaria de ler com você nessa manhã um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 15, final do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados, que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Eu quero ler de novo esse trecho. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentem às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Eu gostaria de ler novamente essa pequena porção. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Vamos orar? Deus nosso Pai, com alegria no coração, com gratidão ao Senhor por mais um dia de vida. Senhor, a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Pai, que me ouve nessa manhã. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pai, continue falando conosco através da meditação da Tua palavra. Fica conosco, Pai, porque nós precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Eu quero cantar um trecho de uma música que veio na minha mente hoje, que é Seu Maravilhoso Olhar. E eu vou cantar com você ouvindo um vídeo aqui que eu vou colocar. E eu quero que, se você souber, você canta comigo. Vi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi naquele de cruz, sofrendo assim por mim. E ouvi a voz do Salvador, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso
gostaria de conversar com você nessa manhã sobre um personagem da palavra de Deus que é Paulo. Essa porção que eu li com vocês essa manhã de 1 Tessalonicenses foi uma carta que Paulo escreve, é o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. E nessa porção da palavra que eu li com vocês, que eu li para vocês, na Bíblia que eu escolhi para essa meditação nessa manhã, o título diz assim: Como Deus quer que vocês vivam. E há um tempo atrás eu estava meditando sobre essa carta de Paulo e me prendeu a atenção essa pequena porção: procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. E é um desafio para nós. Nós vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos difíceis. E Paulo, ele fala isso, ele escreve uma carta para Timóteo, e ele fala que nos últimos dias que a gente fosse viver, a gente ia viver tempos difíceis. Por quê? Porque as pessoas seriam egoístas. Elas seriam sem afeição. E para nós, como cristãos, que buscamos viver a nossa vida obedecendo o que Jesus ensina, o que Jesus ensinou, para nós isso é um desafio, para a nossa natureza humana. Porque na nossa natureza humana, a nossa tendência é a gente buscar o nosso benefício primeiro, nós buscarmos primeiro para nós, e a partir das nossas dores, a partir do que a gente viveu, a partir da cultura que a gente nasceu, que a gente foi criada, a partir dos desafios que a gente passou na nossa história, na nossa jornada, nós temos o natural nosso é agir com as pessoas, é reagir com as pessoas a partir dessa minha realidade de vida, dessa maneira que eu vivi. Só que o Evangelho de Jesus, ele chega na nossa vida e ele traz um novo estilo de vida, uma novidade de vida. E aqui Paulo, depois de tudo que ele passou, de uma vida sem Deus, de uma vida de religiosidade, de uma vida sem amor, sem afeição pelas pessoas, uma vida de rigidez, uma vida de uma pessoa assim, sistemática, de uma pessoa assim, firme, mas uma pessoa que não tinha sido alcançada por Cristo, pela luz de Cristo, por Jesus. Porque quando Jesus ele entra na nossa história, gente, ele toca nos nossos afetos. Jesus ele abala toda a nossa estrutura de dentro para fora. E a religião muitas vezes até grupos que a gente frequenta, a tendência é querer nos mudar de fora para dentro. É o estético, é o exterior. Porque em cada ambiente que a gente vive, nós temos um código da gente vestir, da gente falar, da gente se portar. Só que vem Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele traz luz dentro de nós. Aonde há tristeza, aonde há dúvida, aonde há medo, aonde há ansiedade, aonde há treva, aonde há egoísmo, onde há um olhar de eu primeiro, de querer tirar vantagem, de não pensar no outro, no compartilhar, e chega Jesus na nossa vida. E ele revela a nós como ele quer que a gente viva. E aí vem o apóstolo Paulo, um homem alcançado pela graça de Jesus. Um homem que buscava, ele tinha uma sede de Deus. E eu não sei com quem eu estou falando nessa manhã, ou aonde esse vídeo vai chegar, mas eu quero te perguntar, você tem sede de Deus? Porque nós, como seres humanos, nós temos sedes. Nós temos carências, nós temos sedes, nós temos um vazio de Deus, um vazio de encontrar essa comunhão, essa plenitude que a gente só vai encontrar na comunhão com Deus, na comunhão com Jesus, com a presença do Espírito Santo dentro de nós.
E um presente que nós recebemos quando nós nos tornamos, nós chamamos Jesus para, nós temos encontro com Jesus, é o Espírito de Deus, ele vem morar dentro de nós. E ele vai nos ensinando, nos encorajando, nos consolando, nos revelando o nosso próprio coração. O nosso próprio individualismo, a nossa capacidade de ser autocentrado, de ser egoísta, de pensar só em nós. E Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Por quê? Porque ele viveu isso. Em nome da religião, ele foi um homem que ele matou pessoas. Em nome da religião, em nome da posição que ele ocupava, ele feriu pessoas. Ele discriminou pessoas, ele julgou pessoas, ele queria matar pessoas em nome de Deus. E Jesus, ele teve encontro com Jesus. E eu quero te dizer nessa manhã que Paulo, ele fez várias viagens. Ele fez muitas viagens, a Bíblia fala de viagens missionárias que Paulo fez. Mas a principal viagem, a grande viagem da vida de Paulo, ela se encontra, ao meu ver, em Atos, no capítulo 9. Em Atos, do capítulo 9, Paulo, ele está indo para Damasco. Na sua mão, ele tinha legalização, ele tinha cartas para que ele pudesse ter autorização para ferir o povo de Deus. Ferir aquelas pessoas que tinham conhecido Jesus e que começaram a experimentar um novo estilo de vida. Um novo jeito de relacionar com as pessoas. Porque Jesus, ele traz para nós uma nova forma da gente relacionar. E Paulo, aquele homem assim, tão preparado, aquele homem tão capacitado, porque ele teve um privilégio. Ele nasceu, ele era um apóstolo diferente. Por quê? Porque, eu acho lindo, porque Jesus chama pessoas diferentes. E Paulo, ele não era como os outros apóstolos. Ele foi um homem estudado. Lucas também foi um homem estudado. Lucas foi um homem que escreveu o Evangelho de Lucas e ele era um médico. Mas Jesus, ele queria alcançar Paulo. E Paulo era um homem que estudou. E estudou muito. Era um homem preparado na letra. Mas só que Deus queria alcançá-lo pela graça. Deus queria alcançá-lo pelo seu amor. Deus queria alcançá-lo pela piedade, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, uniu, somou, porque tudo que nós somos, a maneira que a gente foi criada, onde a gente foi criado, o que a gente aprendeu, é um somatório. Deus usa tudo isso, toda a nossa história, para o louvor e glória do seu nome. E Deus pega esse homem preparado, o apóstolo Paulo, e Deus o alcança. A grande viagem da vida dele. Naquela época, as pessoas usavam como meio de transporte o cavalo. E talvez, quando Paulo ele estava ali no caminho de Damasco com o propósito de matar, ele é alcançado por Jesus. E Jesus se revela a ele através de uma voz que ele escuta, perguntando para ele por que ele estava perseguindo Jesus. Mas, na verdade, Paulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os do caminho. Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Eles estavam perseguindo os homens e as mulheres, os jovens, aquelas pessoas que receberam Jesus como Salvador. Só que nós não sabemos, e nós precisamos relembrar isso sempre, que quando nós perseguimos pessoas, quando nós desprezamos pessoas, quando nós tratamos pessoas com indiferença, quando nós fazemos acepção de pessoas, quando a gente age com as pessoas no egoísmo, no eu primeiro, nós estamos perseguindo Jesus. E naquele momento, Jesus não deixou passar. Jesus, ele não quis vingar de Paulo, mas Jesus quis se revelar a Paulo. E Jesus entra na vida dele com luz. Semana passada, eu cantei aqui um hino do inário da Igreja Cristã Evangélica que diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar.
deixa o sol em ti nascer. E naquele momento foi dessa forma que Jesus ele se revela a Paulo, com uma luz. Sabe por quê? Porque a revelação, o que nós precisamos para a gente enxergar é Jesus, não é nós. E nós mesmos, nós temos ambiguidades, nós temos egoísmos, nós temos trevas, nós temos coração endurecido. Então, de fora veio na vida dele, ele percebeu uma luz tão forte que o cegou fisicamente. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele faz uma pergunta: quem és tu? E ele falou assim: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. E nessa manhã eu falo, usando essa palavra, eu quero, é como se Jesus dissesse para ele: por que você me persegue perseguindo os meus? Por que que você persegue tentando parar, tentando machucar, tentando ferir os meus? E aí ele faz uma pergunta para Jesus, ele fala: o que o Senhor quer que eu faça? Ele fala isso para Jesus. O que o Senhor quer de mim? E nesse momento ele abre o coração. Nós somos pessoas que temos o coração ferido e machucado pelo pecado. O pecado, ele estragou muito. Ele nos tirou a pureza. O pecado, ele tem implicações na natureza, no nosso coração, na nossa vida, na nossa saúde. O pecado, ele alterou muita coisa. E eu quero te dizer, talvez você nunca teve a oportunidade de ouvir, eu quero te dizer que pecado é coisa muito séria. Porque o que a gente faz, os pecados que nós cometemos, nós precisamos confessar e nos arrepender. Porque senão eles vão ter reflexos aonde a gente está, com as pessoas com que a gente convive, com a nossa descendência. Porque o pecado, ele estraga, ele machuca, ele traz morte, ele traz destruição. Então nós precisamos buscar em Deus essa força. Nós precisamos buscar em Deus essa direção para como nós devemos agir. E no momento que a gente tiver oportunidade, porque por mais que hajam pressões na nossa vida, quando nós escolhemos pecar ou ter uma conduta, uma postura com o nosso próximo, nós vamos responder isso diante de Deus. E eu tenho certeza que quem vai me ouvir, quando for me ouvir, a Bíblia diz que não há nenhum que não peque. A palavra de Deus diz que todos nós pecados e destituídos não somos da glória de Deus. E quantas vezes nós vivemos uma vida, a gente fustiga as pessoas, nós maltratamos as pessoas. Por quê? Porque a gente peca diferente. Porque muitas vezes os nossos pecados, eles são incubados dentro do nosso coração. E pessoas que a gente ofende, que a gente julga, que a gente critica, são pecados exteriores, pecados que vêm através de falas, que têm provas físicas. Mas só que existe um pecado enraizado dentro de nós, no nosso próprio coração. E nessa manhã, a minha meditação é sobre relações interpessoais, sobre relacionamento. Jesus, ele alcança Paulo no momento que ele estava tendo uma relação interpessoal nociva para ele, porque quando a gente faz o mal, quando a gente semeia o mal, quando a gente fere o nosso próximo, quando a gente faz algo para ferir algo que não é de Deus, algo que não é bom, algo que não é ungido com amor, isso machuca a gente, isso faz mal para nós, porque a gente vai colher o que a gente plantar. E voltando aqui, falando da viagem de Paulo, para mim foi a grande viagem dele, por quê? Porque caiu do cavalo. Porque ali ele estava todo cheio de si. E Deus nos chama, o Evangelho de Jesus nos chama para a gente se esvaziar.
A gente se esvaziar da gente mesmo. A gente se esvaziar da nossa autossuficiência. Da gente se esvaziar do nosso individualismo. E deixar e se render. E se render. E naquele lugar, ali naquele ambiente, juntamente com aquelas pessoas que estavam acompanhando Saulo naquela comitiva, porque depois ele teve seu nome mudado. Saulo, ele passou a se chamar Paulo, que significa pequeno. Engraçado, né? Talvez dentro dele se sentisse um homem tão grande, porque às vezes as nossas conquistas, o que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, a gente se acha muito. Mas nós temos que, como Paulo, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, para ser pequeno. Nós precisamos buscar nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego. E deixar a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazer luz para nós. E a gente deixar pelo caminho, deixar aquilo que não cabe mais. Aquela roupa de autossuficiência, aquela soberba, aquele espírito crítico, aquele egoísmo, aquela capacidade de apontar o dedo, aquele preconceito de nós desprezarmos as pessoas por ser diferente, por falar diferente, por ser de um lugar diferente. Jesus nos chama. E esses dias atrás, há mais ou menos uns 60 dias, esse versículo de 1 Tessalonicenses 5, ele me alcançou. Nós precisamos, gente, buscar o melhor. E ali Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele já sai daquele encontro transformado. Ele já sai dali, ele falou: Jesus, o que o senhor quer que eu faça? E nesse dia, eu te pergunto, eu quero te chamar para a gente perguntar: Jesus, o que o senhor quer que eu faça? E Paulo, ele foi para Damasco, só que ele foi para outro endereço. Ali ele vai como um perseguidor de Jesus, mas ele entra naquela cidade com a carta para matar os seguidores de Cristo, mas ele era também já um seguidor de Jesus. E ali ele tem uma vida transformada. E ali ele começa a caminhar como Jesus caminha, em amor, em perdão, em misericórdia, em luz. Porque quando Jesus chega na nossa vida, Jesus, ele quer curar nosso coração. Mas para isso a gente precisa tirar as máscaras, a gente precisa abrir nosso coração. E a gente precisa dizer: Jesus, o que o senhor quer que eu faça? A gente precisa se vulnerabilizar e se arrepender. Se arrepender de muita coisa que a gente disse, muita coisa que a gente falou, muitas pessoas que Deus nos chama para ser pessoas de encorajar, de pessoas para deixar rastros de bênção, de vida, de alegria, de paz, de motivação. Então Paulo, ele deixa de ser esse homem que buscava, que viu o pior nos outros, que via opositores, que não via Jesus nas pessoas, mas quando ele encontra com Jesus, ele muda. E ele começa a ver as pessoas diferentes. Então eu quero trazer essa palavra, em primeiro lugar para mim, porque eu estou sendo somente um canal. Mas essa palavra, ela tem falado ao meu coração. E Deus nos chama nesse tempo para a gente ser encorajador. Eu sou de uma época que eu vivi num tempo da igreja, eu tenho 50 anos, que havia muito testemunho. Aqui em Anápolis, eles sempre chamavam pessoas que se converteram ao Evangelho de Jesus, e aí eles faziam jantares em churrascarias que existiam aqui para as pessoas contar o seu testemunho, como elas encontraram Jesus. E a maioria das pessoas que eu ouvi ao longo da minha vida, que encontraram Jesus, foram testemunhos de enfermidade, de divórcio, de violência, de abandono, pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, porque só o amor de Deus pode curar o nosso coração machucado e ferido.
Só a comunhão com Deus pode sarar esse vazio que a gente sente, essa dor que a gente sente, essa sensação de que a gente não pertence a lugar nenhum, sabe? Isso que fica dentro de nós, que você pode estar num ambiente de 1000 pessoas, mas você sente sozinho. Só Jesus é capaz de entrar nesses lugares. Por quê? Porque Ele nos ama como ninguém nos ama. Porque Ele nos conhece como ninguém conhece. Porque Ele nos fez, Ele que nos formou. Lá dentro da barriga da nossa mãe, Deus quis que a gente nascesse. Deus sonhou conosco. E Deus nos viu lá, quando a gente era só células. A gente era ali só células. O nosso corpo ia sendo formado pouco a pouco, porque o trabalhar de Deus, ele é gradativo, ele não é de uma vez, é algo que vai sendo gradativo. E naquele lugar Deus nos viu. Naquele lugar Deus já nos amava. Então Deus nos ama, independente do que nós somos, do que nós fazemos, independente se a gente o conhece, independente, Ele nos ama. E nós precisamos desse amor para trazer luz, para trazer vida, para trazer razão de existir. E quantas vezes ao longo da nossa história, da nossa jornada, a gente precisava de acolhimento, a gente precisava de um encorajamento, a gente precisava de compreensão, a gente precisava de uma mão estendida, mas não teve. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus quer te levantar nesse tempo para você ser esse nível de pessoa. Deus quer te levantar nesse tempo para você deixar Ele curar seu coração, para você viver de verdade, sem máscara, sem fingir um personagem, que fingir faz a gente ficar doente. E Jesus combate isso, Jesus chama isso de fermento dos fariseus. A hipocrisia, essa máscara. Jesus quer que a gente seja de verdade. Jesus quer curar nosso coração. Mas para isso a gente tem que abrir. Porque se a gente ficar escondendo quem nós somos, as incoerências, as dores, as feiuras que a gente tem dentro do nosso coração, como que nós vamos ser curados e alcançados? Paulo, ele se abriu para Jesus, ele creu em Jesus, ele conversou, ele falou, quem que é o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E Paulo, ele encontrou com Jesus. E a primeira coisa que mudou na vida de Paulo foi o relacionamento dele com as pessoas. Ele começou a desenvolver um relacionamento de irmandade. Ele começou a relacionar com as pessoas não como opositores, concorrentes, competidores, mas ele começou a relacionar com as pessoas como irmãos. E é assim que Deus quer que a gente relacione com as pessoas, com irmãos. E eu sei que nesse tempo o Espírito Santo de Deus quer resgatar em nós a nossa essência. A sua essência de quando você era uma criança, que você era misericordioso, você era parceiro, você era amigo, você era doador, você repartia. Deus quer resgatar isso em nós. E eu quero terminar essa meditação lendo novamente o versículo que diz, procure o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Deus nos chama nesse tempo para a gente despertar o melhor das pessoas e não o pior. E nós despertamos o pior nas pessoas quando nós somos críticos, zombadores, preconceituosos, nós tratamos as pessoas com indiferença, isso fere muito. Talvez uma das grandes vinganças que você pode realizar na vida de um marido, de uma esposa, de um filho, de um parente, de uma pessoa da sociedade, de uma pessoa da igreja, é você tratar ela com indiferença. E Deus nos chama para a gente viver um novo estilo de vida. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós e ele nos presenteia com dons. Cada um de nós tem coisas lindas, coisas singulares, que o Senhor distribuiu para cada um de nós, que o Senhor nos deu. E eu desejo que nesse tempo Deus coloque ao seu lado pessoas que veem em você o que você nunca viu, que venham te ajudar a descobrir, a trazer à tona, a potencializar esse potencial lindo que Deus colocou dentro de você. Que Deus colocou dentro de você.
E por que que eu falei sobre eu vivi uma vida ouvindo testemunho? Porque é bom a gente ouvir testemunho das pessoas. Só que não tem como eu viver a minha vida a partir do testemunho de outra pessoa. Eu preciso ter o meu próprio testemunho com Deus. Deus nos chama, a gente pode ouvir testemunho, a gente pode andar com pessoas, Deus quer que a gente ande com pessoas, Deus vai colocar pessoas na nossa vida pontuais, para acreditar em nós, para orar por nós, para nos abençoar, para nos amar, para acreditar em nós, porque nós vivemos num mundo, desculpe a expressão, cínico, que as pessoas não acreditam umas nas outras. Mas o Evangelho de Jesus, o Espírito de Deus que move dentro de nós, gera em nós esse fruto. Mas esse fruto não é para nós, é para a gente relacionar com as pessoas. De ter mansidão, bondade, misericórdia, para ser agregador. Então eu te chamo para você buscar em Deus, nessa semana, a partir de hoje, nesses próximos 7 dias, procura o melhor das pessoas. Fala, Deus, eu olho para essa pessoa, eu sou tão crítico, eu sou tão preconceituoso, eu sou tão zombador. Me faz enxergar essa pessoa com os olhos do Senhor. Me faz enxergar essa pessoa a partir da perspectiva do céu, a partir do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. A vida dele é linda. Ele teve pessoas pontuais na vida dele que o ajudaram, como Barnabé. E depois, ele foi esse tipo de pessoa na vida de Timóteo, que era um menino que não teve ele foi como um pai espiritual na vida de Timóteo, mas ele aconselhou Timóteo, mas ele deixou Timóteo fazer as escolhas. Então, é maravilhoso a gente ouvir testemunho. Eu gosto muito de sentar com as pessoas e ouvir a história delas. É muito bom, eu gosto muito disso. Só que às vezes, as pessoas sem querer, elas querem te passar um trauma, uma realidade que elas viveram que você não vai viver, porque sua vida é diferente, são uma pessoa diferente, tem um chamado diferente. Então eu desejo que Deus te abençoe. E Deus, Ele nos vê da melhor forma. Deus nos vê com seu amor. Deus nos vê e Ele vê Jesus, porque Jesus morreu por nós. Jesus nos deu o valor que a gente não merecia, mas que a gente precisava para ser resgatado. Então, a partir desse amor, dessa entrega de Jesus, é que Deus nos vê. Por isso que Ele restaura, Ele ama, Ele investe. E eu desejo que Deus coloque pessoas desse nível na sua vida. Assim como Deus, Jesus, ele alcançou Paulo e mudou a visão dele. Jesus, ele tinha uma visão racional, uma visão cultural, uma visão da lei de Deus seca, mas Deus deu para ele uma visão do coração. Por quê? Porque ele deixou Deus, o Espírito de Deus, ele deixou Jesus curar o coração dele. E Jesus quer curar o nosso coração. Jesus quer curar os nossos afetos. Jesus quer curar nosso coração partido, quebrado, decepcionado, triste. Jesus quer sarar as nossas dores, para que nós sejamos agentes de bênção, agentes do reino, homens e mulheres encorajadores, que a gente reparte o que de bom Deus nos deu, e não o que é de mal. E que a gente seja instrumento que quando você estiver perto de alguém, seja um junior, um pré-adolescente, um jovem, uma criança, você vê o melhor. Você vê, eu vou orar porque Deus vai fazer desse aqui um instrumento. Deus quer que a gente lide com as pessoas nessa perspectiva. Eu quero te sugerir nesse dia, eu ouvi essa música do Josemar Bianchi, que é um servo de Deus que gravou alguns hinos, e eu quero terminar esse momento cantando novamente Seu Maravilhoso Olhar. E que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, você tem uma semana abençoada. Em nome de Jesus.
E que você seja, se deixe ser essa pessoa. Em contrição, então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz, então Cristo achei, pertenço ao Salvador. Aleluia, Jesus. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Eu sei que essa é uma música antiga, mas eu quero terminar essa live cantando uma música para os jovens, que diz assim, só o coro. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.